Graça e paz. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, Mateus, capítulo 2. Enquanto você busca, eu quero glorificar a Deus pelo privilégio que Ele concedeu de poder trazer essa palavra nessa noite. Agradecer ao pastor Carlinhos pela coragem. O pastor Carlinhos é doido. Com todo respeito, pastor. Nem os loucos errarão. Aleluia. Eu trouxe a Bíblia, mas eu vou ler no iPad porque as minhas vistas estão pedindo óculos, eu não fui ao médico ainda. E à medida que eu for lendo, a gente vai juntos, a gente vai discernindo sobre a palavra. Diz assim: tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos, que perguntavam, versículo 2: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde é visto nascer o Cristo. Aqui no versículo 3, o rei Herodes, ouvindo isso, na verdade ele não ouviu, na verdade falaram para ele, colocaram lá no Facebook, compartilhado, chegou até esse ouvido aqui, que ele ficou sabendo pelos sacerdotes mestres da lei. E reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ou seja, o rei Herodes perguntava para os sacerdotes e para os escribas aonde devia nascer o Cristo. E eles, os mestres da lei e sacerdotes, sabendo da lei, responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, e aqui está com G maiúsculo, se referindo a Jesus, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente, ou seja, com todo carinho, todo cuidado, pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. Todos nós sabemos que isso aqui, e Herodes não queria adorar nada, ele queria mandar matar Jesus. Tendo eles, os magos, pois ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto quando no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Por enquanto até aqui. Bom, mas o pastor Carlinhos me deu esse privilégio de poder trazer uma palavra nessa aula eletiva. E como a gente vai trazer isso para dentro do seminário, a pergunta que nós, às vezes, eu me faço, né? Para que eu faço seminário? Né? Para quê? É para dizer que fiz seminário, que sou seminarista? É para dizer, é para melhorar meu currículo? É para quê? E eu já vi algumas pessoas debatendo, discutindo, já vi fórum, já participei de fórum, e as pessoas ficam tentando diferenciar o que é sabedoria, o que é inteligência, o que é conhecimento e o que é discernimento. E se fosse abrir aqui um fórum, cada um ia dar a sua opinião, a gente não sairia daqui hoje à noite. E eu fiquei tentando encontrar um texto na Bíblia que pudesse reunir tudo isso: sabedoria, inteligência, conhecimento e discernimento ao mesmo tempo. E eu encontrei isso em Mateus 2. Eu sei que existem outros textos que falam sobre isso, mas eu quero que vocês, junto comigo, tenham uma visão, não nem uma visão só espiritual, mas uma visão humana do comportamento desses homens, da visão desses homens. Eu enumerei aqui pelo menos 11 evidências de que esses homens eram extremamente inteligentes,
sábios, tinham discernimento, tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Uma das evidências é que esses homens, eles eram astrônomos da época. Eu fui procurar hoje no Google a palavra mago. E quando você bota a palavra mago, aparece lá alguns magos, aparecem os bruxos, aparecem alguns desenhos que se referem a mago, mas não apareceu nenhuma referência a astrônomo. Então quando você pergunta a alguém assim, eu já fiz essa pergunta, o que você acha que é mago? Cada um dá uma opinião. Poucos entendem que nesse contexto, mago eram homens que estudavam as estrelas. Eram os astrônomos da época, não eram astrólogos. Eles estavam se referindo à astrologia, mas sim à astronomia. E eu não sei qual era a ferramenta que eles usavam na época para estudar as estrelas. Mas o fato é que eles identificaram a mesma estrela 2 vezes. Então nós vemos aí homens que eram diferenciados. A Bíblia não diz quantos homens eram. Algumas pessoas falam que eram 3 magos, mas a Bíblia não fala que eram 3 magos. A gente pode imaginar que eram 3 porque eles levaram ouro, incenso e mirra, mas ninguém pode afirmar que eram 3. Podia ser 4, podia ser 5. Mas vamos ficar no 3 só para efeito de discernimento aqui da palavra. Então, uma das evidências que esses homens eram diferenciados, inteligentes, sábios, tinham discernimento, conhecimento, é que eles identificaram a mesma estrela 2 vezes. E nós, que somos crentes, nós cremos nessa história. É um negócio fantástico. Imagina bem, o cara andando, olhando uma estrela, andando e para. Daqui a pouco ele volta, faz ele para. É um negócio de louco, fantástico isso. Lindo isso. Uma outra evidência de que esses homens eram fantásticos é que eles sabiam o tempo exato que a estrela havia aparecido. Eles sabiam exatamente o tempo que a estrela havia aparecido. Uma outra evidência é que eles reconheceram que Jesus era o dono da estrela. Que ele chega lá em Jerusalém e fala: cadê o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Ou seja, dando a Jesus o reconhecimento de que ele era dono da estrela, dono do universo, dono de tudo que foi criado. A outra evidência desses homens, da inteligência desses homens, é que eles adoraram a Jesus. Eles não chegaram lá no palácio do rei Herodes e se prostraram diante do rei Herodes. Eles se prostraram diante de Jesus. Uma outra evidência é que eles conheciam a palavra de Deus. Uma outra evidência, que isso aqui é lindo, e eu preciso muito que você preste atenção nessa revelação. Vamos imaginar aqui, eu gosto de usar pessoas, né, que fica mais fácil de entender. Tem aqui o Bino. Pode continuar aí. Imagina que o governador do estado do Rio de Janeiro, apesar de estar doente, ele é o governador do estado, ele é uma autoridade respeitada, que tem poder, que tem influência. Você imagina que o Pezão pede um favor a você e só você pode fazer. Imagina isso. E você vai lá e faz um favor para o cara. Tu fica bem com o cara? Fica bem na foto? Vai colocar no Facebook, né? Ou você prestou um favor para o governador do estado, só você pode fazer. Então, os magos, o rei Herodes enviou os magos para Belém e deram aí, e não foi favor, foi uma ordem: vai lá, porque o rei tinha esse poder, vai lá, vê exatamente bonitinho como é que está, vem e informa que também quero adorá-lo. E os magos não sabiam que Herodes iria matar Jesus. Se soubesse, talvez não fariam, mas não sabiam. Então eles tinham que obedecer. Só que eles lá na frente, numa divina revelação, Deus falou com ele: olha, vai por outro caminho. Então uma outra evidência que deram homens especiais, inteligentes, discernimento, etc., é que eles obedeceram a voz do Espírito Santo, através de um sonho. Tem pessoas que têm, mas não obedecem. Então a inteligência não é ter a experiência, é obedecer a essa experiência. Mas pensa comigo, eles fazem um favor para Herodes. Se fizesse e voltasse, ia ficar bem na foto. Então, do lado de cá tinha o rei Herodes, um rei que era poderoso, que tinha influência, que era rico, milionário, que tinha todo tipo de poder humano na época.
E aqui do lado tinha um outro rei, que era o rei Jesus. E eu pergunto para a igreja, o que Jesus tinha? Materialmente? O que Herodes tinha, materialmente? Então os homens eles eram fantásticos, porque eles perceberam que aquele que tinha tudo não era nada, mas aquele que não tinha nada era tudo. A sacada dos caras, os caras foram extremamente inteligentes. Eles preferiram obedecer a alguém que não tinha nada do que obedecer a alguém que tinha tudo. Mas o que eu acho interessante, eu não trouxe nenhum bebê dessa vez, né? Graças a Deus. Meu Deus, aquilo foi loucura, né, gente? Mas eu fico imaginando a cena. Uma criança, Jesus, a Bíblia não fala, não revela a idade de Jesus, mas ele era um menino. Eu imagino, o pastor Carlinhos, que tem todas as respostas na ponta da língua, mas eu acho que ele tinha menos de um ano, provavelmente, quando os magos foram até Jesus. Ele era recém-nascido. Então, meses, Apesar né? que alguns falam diferente, mas a criança era Recém-nascido. Então você imagina 3 homens carregando ouro, incenso, mirra, astrônomos, ou seja, os caras de excelente entendimento, discernimento, conhecimento, inteligência. Quando eles encontram a estrela, eles não param, eles encontram na casa de Maria e José, encontram Jesus. A Bíblia diz que eles vão e se prostram diante de uma criança. Caramba! É um nível muito alto de inteligência, de conhecimento. Pessoal, o que Jesus fazia nessa época? Vamos lá. Chorava, mamava, caquinha. Gente, com todo respeito, pegou, mas era uma criança, era um ano. E eles encontraram Jesus numa estrebaria. Estrebaria. Não era nem da casa. Então vamos lá, ele dormia, fazia caquinha, fazia xixi, mamava, mais nada. Eu e você sabemos o que Jesus faz. Ele não sabia. Eu e você aceitamos Jesus e alguém nos disse de alguma forma, foi nos dito através de louvores, pregações, debate, pela mãe, pelo pai, várias formas, que quando aceitássemos, nossa vida ia melhorar, ia mudar, ia transformar, etc. Eles não. Eles foram por uma profecia. Então, homens tinham conhecimento da palavra. Não era só a inteligência, era o conhecimento da palavra, aliado à inteligência que eles tinham. Então, eles se prostraram diante de alguém que era uma criança, pedindo, entregando algo muito valioso na época, que era o incenso, que hoje não tem nem quase nenhum valor, a mirra também, que não tem muito, e o ouro não tem valor até hoje. Mas na época era moeda de troca. E aí eles se prostraram diante de Jesus e ofertaram as dádivas, que está escrito aqui no versículo após. Então, uma das evidências era isso, que eles conseguiram identificar que aquele que tinha tudo não era nada, e aquele que não era nada, aquele que não tinha nada era tudo. Isso é uma inteligência fantástica. A sétima é que eles protegeram a vida de Jesus. Se esses homens voltassem para Herodes, Jesus estaria morto. É lógico, evidente, que se Deus quisesse, faria de uma outra forma. Mas Deus fez dessa forma. Então esses foram os primeiros homens na face da terra a proteger a vida de Jesus. Esses homens foram os primeiros homens na face da terra a ofertar para Jesus. E aí eu pergunto, se Jesus era um bebê, recém-nascido, criança, enfim, eles entregaram para Jesus o ouro, o incenso e a mirra, o que é que Jesus, como criança, fazia com isso? Nada. E aí é um choque é um conflito. Vocês eram tão inteligentes assim, por que eles entregaram alguma coisa que uma criança não iria usar? Devia entregar roupinha, mamadeira, choquinha, alguma coisa da época, né? No mundo de hoje, um tablet, como é que é? Um smartphone, alguma coisa que Jesus, como criança, pudesse usar. Aí entregaram uma coisa que tinha valor comercial, que era o ouro, incenso e a mirra. Mas por que entregaram o ouro, incenso e a mirra? Você vai entender isso lá na frente. Quando José, quando Deus fala com José pelo sonho, olha, foge, vai para o Egito, porque querem matar o menino,
A Bíblia vai dizer que eles saíram de Jerusalém, de Belém, para o Egito. É longe pra caramba, gente. Eu não sei quanto tempo levou. Se vocês puderem me ajudar aí depois, me ajudem aí, né? Saber quantos dias, quantas semanas, quantos meses, para que José, com Maria, como o pastor falou que era recém-nascida, ela estava resguardo, né? Então você imagina, sai de madrugada, caminhando para o Egito, onde ninguém queria ir, que era o Egito, com uma criança de colo, só com a roupa do corpo, mais nada, e vai para o Egito. E aí eu pergunto, como que essa família se manteve? Como é que eles comeram? Como é que eles se vestiram? Usando, provavelmente, a Bíblia não fala isso, mas trocando isso, porque é escambo na época. Trocando ouro por alimento, por roupa. Então olha só como é que tudo tem sentido. Então aí começa uma história fantástica, e eu vou atentar isso. Atentar a questão da sabedoria, o discernimento, a inteligência e o conhecimento. Uma outra evidência de que esses homens eram muito inteligentes é que eles não morreram por causa disso. Era para ter morrido. Várias crianças morreram. Eles não morreram, eles saíram por outro caminho. Uma outra evidência é que eles tiveram a capacidade de interpretar um sonho. E aí já não é conhecimento nem inteligência, já é discernimento. E uma outra coisa interessante é que eles não desobedeceram a divina revelação. Eu não sei se você conhece, eu não tenho dom de sonho, não tenho. Mas eu conheço pessoas que têm dom de sonho e já deu testemunho de que não obedeceu a voz de Deus no sonho que Deus deu para elas. Então não basta apenas ter o sonho, não basta ter apenas a revelação. É preciso obedecer a revelação que teve. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu dom. Então eles, uma outra evidência é que eles conseguiram, eles não desobedeceram essa revelação. E aí, a Bíblia vai dizer que eles mostraram fidelidade antes de conhecer os milagres de Jesus, porque ofertaram dávidas. E diz o versículo 12: entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E eu procurei o significado da palavra dádiva. Existem vários significados, mas um dos significados que eu acho que é mais congruente do tema é o seguinte: dádiva, ato de conceder ao outro algum tipo de favor sem esperar nada em troca. É congruente falar isso, que eles ofertaram algo para Jesus sem esperar nada em troca. É interessante que esses magos não aparecem mais na Bíblia, só em Mateus 2. Em toda a Bíblia os magos não aparecem mais, só em Mateus 2. Então o papel dos magos foi entregar para Jesus um recém-nascido, algo muito valioso financeiramente falando, mas que na caminhada de Jesus, e eu já peguei sobre isso uma vez, eu tenho a seguinte convicção. Eu já ouvi muitas pessoas, inclusive no meio evangélico, dizendo assim: eu sou uma pessoa que tem poucos amigos, eu posso contar na mão esquerda, no dedo da mão esquerda, quantos amigos eu tenho. Quem já ouviu isso? Né? Não, eu tenho poucos amigos. Eu não estou aqui para influenciar na sua opinião, nem sei se está errado. Mas eu não consigo entender dessa forma. Percebam que se você for olhar essa história dos magos, os magos fizeram uma única vez um favor para Jesus. Essa única influência, essa única decisão, essa única ação traçou a rota de Jesus. Às vezes em nossa vida, um único favor, um único conselho, uma única ajuda pode mudar a rota da sua vida. Então eu, Marcelo Nunes, acredito que eu tenho muitos amigos, muitos amigos, muitos. É mais de 100 amigos. É lógico que tem amigos que são muito mais chegados, mas às vezes aquele amigo que faz um único favor, uma única vez, se você for pensar bem, tem gente que apareceu na sua vida uma vez só, para fazer uma única coisa, nunca mais apareceu. Eu conto a minha história no meu livro, em minhas palestras, e uma vez eu dormia no cemitério de saudade para vender flor de plástico, e eu guardava algo, eu dormia porque eu guardava um ponto. E aí numa dessas noites que choveu muito,
Não sei se eu já contei isso aqui, acho que não contei não. Eu guardava lá o ponto para vender flores, e nesse dia, teve um dia que eu cheguei, e começou a chover, eu me cobri com plástico preto, e fiquei ali, não ri não, mano, porque o negócio é sério. Eu fiquei debaixo do plástico preto, na calçada, que hoje é uma passada, na época era terra, do cemitério de Saudade, toda a minha igreja lá. Deus quis que aquele fosse lá, para eu passar de toda quarta, toda sexta, todo domingo de manhã, e lembrar disso, e algum dia também. Então eu me cobri no plástico preto e fiquei ali debaixo do plástico, esperando que eu passava. Mais de 2 horas, chovendo, e a água batendo na minha cabeça no plástico, e eu lá no frio, chovendo, de noite, cemitério, perigoso. Hoje está iluminado, na época não era. E aí, 2 horas depois que passaram, e de repente veio na minha direção uma senhora, ali tem um rio, um valão, né? Uma senhora que morava, Dona Elane, que morava ali do outro lado, ela veio caminhando na minha direção, e eu fiquei morrendo de medo dela, ela morrendo de medo de mim. E aí ela chegou perto de mim e fez uma espécie de entrevista. O que você está fazendo aqui? Eu fui contando para ela que eu tinha que vender flores, tinha que guardar o ponto, porque senão os camelôs iam tomar os pontos, papapá, e contando para ela, ela perguntou: mas você já jantou? Eu falei: não, senhora. Você vai tomar banho aonde? Eu falei: tomar banho só amanhã, lá no banheiro do cemitério. Eu encho um pouquinho lá na piazinha e vou no box, lá tem o vaso, e tá bem, gente, vai. Mas você já lanchou? Eu falei: não, eu vou lanchar amanhã de manhã. Você vai dormir aqui sozinho? Sim, senhora. E ela ficou assim meio impressionada com aquela. Tinha 20 anos, 19, 20 anos. E aí ela voltou, e eu continuei lá na minha, lá, né? Curtindo meu cemitério, lá tranquilão. Não tinha ninguém perturbando, graças a Deus. Silencioso. Aí, pastor Carlinhos, aí eu estou lá no cemitério, tranquilão. Daqui a pouco vem ela de novo, mas com o negócio na mão. Não dava para identificar de longe. Ela veio na mão assim, com uma garrafinha, a garrafa deu para identificar. E quando ela chegou perto, eu percebi que era um prato, que tinha um prato tampado e um pano de prato amarrado. Hoje não se vê muito essa cena, né? Mas antigamente era muito comum. E ela estava trazendo para mim um prato de comida. E aí, quando eu vejo essa cena, ela chegou perto de mim, falou: toma, filho, vai jantar. Foi uma única ajuda. Uma única ajuda. Nunca mais essa mulher me ajudou. E eu tenho outras histórias. Talvez você também tenha outras histórias. E às vezes nós ficamos reclamando da vida. Reclamando que temos poucos amigos. Reclamando que temos poucas oportunidades. Mas se você fizer um levantamento, com bastante reflexão, bastante carinho, você vai ver que muitas pessoas te ajudaram. Um no momento, um de uma forma, outro de outra, mas todos ajudaram. Todos. Aliás, eu queria que todo mundo pegasse o celular e colocasse aí no colo, tira do bolso, tira da bolsa, bota aí. Eu vou precisar que vocês usem o celular depois. Por favor, quem tem o celular, quem trouxe, deixa aí em cima do... Aqui. Então, todos, de alguma forma te ilumina. De alguma forma te ilumina. Alguns com mais intensidade e mais tempo. Outros com menos tempo e menos intensidade. Mas de alguma forma... Então, esses homens, eles ajudaram Jesus uma única vez. E isso me faz acreditar e me dá um bálsamo no meu coração. Eu agora, como o pastor Carlinhos falou sobre isso, eu não ia falar, mas ele falou, e eu estou atendendo como coach. E irmão, se vocês quiserem ser atendidos por mim como coach, eu dou de presente. Uma hora de um coach varia de 250 a 3 mil reais a hora. Eu gastei quase 20 mil reais para fazer as formações, eu, o Carlos também. E é um negócio fantástico. Faz muito bem para a sua saúde. Se você quiser, você depois procura no final, a gente agenda e vou te dar esse presente, 1 hora de atendimento. E eu estou atendendo muita gente que está sofrendo muito. Inclusive, pastor Carlinhos, pastores que estão presidindo igrejas, estão sofrendo problemas terríveis. E são pessoas que
nesse meio, elas são pessoas que estão deprimidas e oprimidas, porque eles dizem que ninguém ajuda, ninguém deu oportunidade, ninguém isso, ninguém aquilo, mas não conseguem fazer uma autoavaliação desse detalhe da nossa vida. Então esses magos, voltando para a palavra, esses magos ajudavam Jesus uma única vez. E é isso que é fantástico. Quando eles chegaram na casa de Jesus, se prostraram diante de Jesus, ofertaram as suas dádivas, eles foram embora. E aí você grava isso. Significado de dádiva: ato de conceder um favor a outra pessoa sem esperar nada em troca, considerando a sua intenção. Nós somos humanos, somos falhos, quase sempre fazemos alguma coisa esperando alguma coisa em troca. Quase sempre. Eu sei que é difícil admitir isso, mas fica muito mais fácil quando nós fazemos sem intenção de receber. Porque se vier, opa, tudo bem, é lucro, mas se não vier, está preparado para isso. O que frustra a gente é que a gente, assim são as amizades. A gente ajuda, e a pessoa com ingratidão, a gente fica com o coração partido, sofre, etc. Pessoas que entram em depressão profunda e etc. Esses homens não. Esses homens foram lá, seguido por uma profecia, entregaram o incenso, o ouro, a mirra, se prostraram, fizeram o papel deles e foram embora e protegeram a vida de Jesus. E aí segue o fluxo. Então eu quero deixar nessa primeira parte, eu estou caminhando para o encerramento, essa diferença entre inteligência, sabedoria, conhecimento e discernimento. Alguns dizem que sabedoria é saber usar de forma correta a inteligência. E cada um tem as suas opiniões. E aí eu quero fazer agora um exercício com vocês. Mas antes de fazer o exercício, eu preciso que vocês façam silêncio. Dessa vez não tem susto, ninguém vai chorar, pode ficar tranquilo, não vou tomar susto de ninguém. Fiquei meio traumatizado com aquela reação daquela menina aquele dia. Mas é importante que você participe, porque a gente quando faz esses cursos, a gente aprende ferramentas que às vezes a gente não aprende no nosso dia a dia. E uma das ferramentas, uma das coisas que nós aprendemos é sobre programação neurolinguística. Quem não tem o conhecimento do que é PNL, tem as suas opiniões, às vezes a pessoa tem opinião sem conhecimento. E aí não tem a opinião correta. Então, eu quero que você faça exercício comigo, todo mundo em silêncio, e é uma coisa muito simples. Primeiro eu quero que você se encoste bem na sua cadeira, fique bem à vontade, deixa eu ficar aí do lado, aí na cadeira. É uma coisa muito simples. Quero que você solte os seus braços, relaxa, se encoste na cadeira, e você vai, junto comigo, você vai respirar bem fundo 3 vezes. Tá? Junto comigo, vai respirar bem fundo, colocar todo o ar para dentro, e depois você vai soltar todo o ar. Pode soltar pela boca também, se quiser. 3 vezes, todo mundo junto, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá já? Isso, solta o ar. Ok. Mais uma vez. Uma vez mais. Isso faz um bem enorme à saúde, e nós não fazemos isso diariamente. Eu quero que você imagine comigo um cenário que não é o teu cotidiano. Eu vou descrever o cenário, e quando eu falar já, eu vou pedir que você feche os olhos. Eu quero que você se imagine nesse cenário, mergulhe nesse cenário. É um exercício mental, você vai entender tudo no final, fica tranquilo. Não é pegadinha, nada, mas é só um exercício mental. Imagina que você está num lugar totalmente escuro, sem nenhuma lâmpada, não tem nem vagalume para dar uma varal, nada, e você não conhece o lugar. E aí nesse cenário, você está com medo de dar um passo para frente, porque se você dar um passo para frente, pode cair no buraco. Se você der um passo para trás, pode ser que você seja mordido por algum bicho.
Se você der um passo para a direita, pode ser que você corte o seu pé, caco de vidro, e tome muitos pontos, perca muito sangue. Pode ser que você dê um passo para a esquerda, você fure seu pé com prego enferrujado, pode causar um tétano. Então eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos e você imaginasse esse cenário. Um cenário onde tudo está escuro. Você não conhece esse lugar. Eu queria que todos ficassem de olho, por favor. Todos. Um lugar escuro, onde você não está conseguindo enxergar nada. Você está com medo porque se der um passo para trás, pode cair no buraco. Se der um passo para frente, pode ser mordido por um bicho. O medo domina a sua vida nesse momento. E você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. A vida, irmãos, às vezes é assim. Às vezes a gente se coloca numa situação que a gente não sabe o que fazer. Não sabe como reagir. Não sabe como resolver. A gente olha para um lado e não vê ninguém. A gente olha para o outro e não vê ninguém. O desespero às vezes toma conta da nossa vida, porque esse cenário sombrio de escuridão às vezes domina a nossa vida. Às vezes a gente até quer fazer alguma coisa, mas o cenário é totalmente contra. Agora eu quero que você imagine esse mesmo cenário. Alguém coloca no seu pé direito e no seu pé esquerdo uma lâmpada. E nesse momento a lâmpada se acende. Como que você olha para esse cenário? Esse cenário de que era de escuridão agora se transforma num cenário que tem uma luz. É assim, é nesse cenário que Salmos 119, versículo 5 diz, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pode abrir os seus olhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. É isso que a Bíblia está dizendo. Que no cenário de treva, de problema, de escuridão, a lâmpada, a palavra de Deus, ela vai iluminar o meu e o seu caminho. A lâmpada, que é a palavra de Deus, vai dar para cada um de nós a visão para se prosseguir, não parar e não desistir. Glória a Deus. E aí, tem 5 coisas que nós aprendemos quando nós temos a lâmpada, quando nós temos a luz. A primeira coisa que nós aprendemos, e a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Ele fala isso em João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. E se Ele é a luz do mundo, e nós cremos nele e aceitamos Ele como o único, suficiente e eterno Salvador, a partir desse momento, é essa luz que faz parte da nossa vida. E a Bíblia vai nos ensinar, através dessa palavra, que 5 coisas acontecem quando você aceita a luz definitivamente na sua vida. A primeira coisa que acontece é que no meio de uma adversidade, diante de uma crise, diante de um cenário, diante das trevas, diante de um lugar escuro, quando você tem a luz, você começa a enxergar que existem possibilidades. Você começa a enxergar que dá para realizar os sonhos. Você começa a perceber que é possível alcançar o seu objetivo. Antes não dava, porque você estava sem a luz. E sem a luz é impossível conquistar alguma coisa. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que quando você tem a luz,
dá para realizar os sonhos, dá para conquistar os objetivos, dá para alcançar os objetivos, dá para sonhar, dá para enxergar. A segunda coisa que você aprende, que eu aprendo, quando nós temos a luz, é que nós perdemos o medo. E o medo, irmãos, ele paralisa nosso cérebro, neutraliza a nossa criatividade. O medo é um ladrão dos sonhos. O medo rouba a sua essência, a sua energia. O medo é um limitador da sua vida. E quando você tem a luz, você perde o medo. Terceiro, o que você vai perceber que quando você tem a luz, além de iluminar o seu caminho, você vai iluminar o caminho de outras pessoas. Amém. Tem gente que está olhando para você e percebe que você tem alguma coisa diferente. Não sabe nem o que é, não sabe nem verbalizar. Alguns falam assim: poxa, quando eu estou perto de você, eu sinto um negócio diferente. Você tem uma luz, você tem uma energia diferente. Então aquilo que eu aprendo, irmãos, que quando você tem a luz, além de iluminar o seu caminho, você vai iluminar o caminho de outras pessoas. Aleluia. Quarta coisa que eu aprendo: quando você tem a luz, você não fica observando o defeito dos outros, porque o teu foco não são as pessoas, o teu foco é a luz. O teu foco é a luz. Quando você tem a luz, você não fica preocupado com os defeitos, embora você saiba que as pessoas têm defeitos, são diferentes, tem cultura diferente, educação diferente. O nosso foco não são as pessoas, o nosso foco é a luz. E o quinto, que eu aprendo com essa palavra, é que a escuridão ela nunca vai embora. Pode reparar, a gente sempre tem problemas, sempre tem gente com inveja da gente, sempre tem gente ingrata, sempre tem. A vida inteira, quando você era criança, tinha problemas. Quando você era criança, tinha bullying. Quando você começou a ficar jovem, você sofreu ofensas, amarguras, tristeza. Você ficou adulto, você sofreu. Você casou, teve problema. Você teve filho, teve problema. Você envelheceu, teve problema. A vida inteira vai ter problema. O nosso problema não é a presença da escuridão. O nosso problema é a ausência da luz. Quando nós temos a luz, ainda que as trevas existam, nós sabemos que quando nós temos a luz, que é a palavra de Deus, que é o Deus dentro da gente, algo que é inexplicável, algo que é difícil de transmitir, serve de guia das nossas vidas, serve de motivação de acordar mais cedo, encarar as situações, os problemas, as adversidades, nos dá dentro de nós uma coragem, uma força tão grande, embora não saibamos explicar, mas nós sabemos que dentro de nós existe uma luz que reina e governa cada atitude e cada decisão nossa. Amém. Eu disse hoje para um amigo, até pastor, que eu gostei muito das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Gostei muito. Me deu ânimo, me deu gás, me deu uma motivação. Sabe por quê? Eu estava vivendo num ambiente de trevas. Gente falando mal, dizendo que ia ter zika, ia ter dengue, ia ter terrorismo, ia ter isso, ia ter aquilo. Nós vimos algo totalmente diferente do que falava-se há 22 dias atrás. Sabe por quê? Porque quando você está na escuridão e quando você não tem a luz, a tendência é você se tornar treva. Mas quando você tem a luz, mesmo no meio das trevas, você não sente esse impacto negativo. Foi preciso ver um movimento internacional, e eu creio dessa forma, para que a nossa imagem ela mudasse, melhorasse um pouco para o mercado internacional. E às vezes, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho,
É preciso que nós mudemos o nosso ambiente com a nossa imagem para mudar aquele cenário. Mike Murdock diz: a atitude do servo determina a atmosfera do palácio. E quando você tem a luz, é interessante, é muito interessante. Quando você tem a luz, você pega a sua luz. O desejo é que você ilumine uma luz. Qual é a pessoa para você iluminar? Você tem uma lanterna aí? Essa pessoa, quando é iluminada por ele, automaticamente ela quer iluminar uma outra pessoa. E essa outra pessoa automaticamente quer iluminar uma outra pessoa. E aí essa luz, ela contagia. E aí um escolhe o outro para iluminar. A tendência no ambiente de claridade, as coisas ficando mais claras. A tendência é cada um ajudando o outro, iluminando o outro. A tendência é o cenário que antes era treva mudar. A tendência é mudar o ambiente na sua empresa. A tendência é mudar o ambiente na sua casa. A tendência é mudar o ambiente na sua rua. A tendência é mudar o ambiente no seu bairro. A tendência é mudar o ambiente da sua cidade. A tendência é mudar o ambiente do seu país. É para isso que nós somos evangélicos. É para isso que nós fazemos seminário. É para mudar o nosso cenário, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família e a família que está ao redor da gente. Se nós tivéssemos isso como uma coisa que nos motivasse a cada dia, eu preciso estar na minha essência, iluminar a vida de outras pessoas, porque se fizer isso, naturalmente o cenário muda. E quando o cenário muda, muda a sua motivação. Quando o cenário muda, muda a sua atitude. Quando o cenário muda, muda o seu comportamento, muda o seu hábito e, consequentemente, muda o seu resultado. Aleluia! Aleluia! A tendência, irmão, é quando você recebe essa luz. A tendência natural, quando você recebe essa luz, é você querer transmitir ela para outra pessoa. Amém. É você falar desse amor tão puro, tão lindo, maravilhoso, inexplicável. Você fala: caramba, meu irmão, eu faço evangelho não é para ganhar conhecimento. Eu sou evangélico não é para ter discernimento. Eu estou na igreja todo culto, não é para ter sabedoria. Eu estou na igreja todo culto, não é para ter mais conhecimento, não. É para melhorar a minha vida, o meu cenário, porque nós estamos no mundo de trevas. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, mas ela não diz que nós somos malignos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas ela não diz que nós somos malignos. Jesus disse em Mateus 8, João 8,12: eu sou a luz do mundo. E se Ele é a luz do mundo, e se nós estamos em Jesus, nós somos a luz. E Ele diz isso em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. É isso que Ele diz. Não adianta fazer seminário se não acreditar nessa palavra. Nós não podemos ser só o título de crente. As nossas atitudes diárias, na onde no cenário que nós estivermos, independente se tiver luz ou tiver trevas, nós podemos, e não precisa ser muito inteligente, muito discernimento, qualquer pessoa pode refletir a luz de Cristo. Aleluia! Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Essa é a essência do Evangelho. É poder você, como eu tive essa experiência agora recentemente, um pouco de experiência com mais intensidade, é chegar 4 pastores me procurar. Eu não falo isso, irmão, em nome de Jesus. Eu acho que vocês conhecem um pouquinho do meu perfil. Eu não sou muito de falar dos meus feitos. Embora eu aprendi que falar dos seus feitos não é vaidade, é amor próprio. Vaidade é quando você faz tudo para o outro falar dos seus feitos. Mas só para glorificar o nome de Deus, 4 pastores me procuraram. 4 pastores me procuraram para pedir orientação. E eu, diácono, que isso, irmão? Mas eu não sei explicar de alguma forma. Eu não sei como. E quando você tem a luz, você não precisa explicar, basta você andar. Basta você ter a luz. Basta você ter a luz e você vai andando com ela. E aquilo que era escuro torna-se claro. E à medida que torna-se claro, você vai andando, avançando, melhorando, crescendo, rompendo. Para mim, 4 é um número muito alto,
Me procuraram pedir orientação. E aí eu não sou muito conhecedor da Bíblia. Eu não tenho os versículos na minha mente, os personagens não tenho, como o pastor Carlinhos tem, por exemplo. Mas nessa hora, Deus me deu uma palavra, me deu um tema, me deu uma metáfora, me deu uma historinha, me deu um negócio. Eu falei isso, e os 4 saíram lá chorando, desabafando, me abraçando e agradecendo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então acho que o nosso maior desafio é pegar essa palavra. O nosso maior desafio é essa palavra que ilumina os nossos caminhos, como diz em Salmo 119, versículo 105. É uma lâmpada. E não é uma lâmpada apagada, é uma lâmpada acesa. E ela tem um objetivo: iluminar. E não iluminar só o teu caminho. Porque seria muito egoísmo se você estivesse caminhando sozinho e não tiver ninguém ao seu lado. Quem que tem casa de praia? Quem tem? Alguém tem casa de praia? Glória, eles são 2 amigos. Brincadeira. Mas qual é o prazer de quem tem casa de praia? Um dos prazeres. Qual é? Sim, tu tem a casa de praia, mas você quer ir sozinho com ela? Qual o dos maiores prazeres? Levar os amigos para usufruir disso. A maioria que tem, eu acho que todos, para levar os amigos, os familiares, para curtir aquele ambiente. Então, quando você tem a luz, você tem a luz para isso, para você curtir a luz, para você se beneficiar dela, mas trazer gente para participar dessa luz que está dentro de você. Você talvez não saiba nem verbalizar, mas só o fato de você ter a luz já é o suficiente. Então, o seminarista, eu venho aprendendo com isso, o seminarista, o papel dele é muito maior do que ter conhecimento, é muito maior do que ter inteligência, é muito maior do que ter sabedoria. É de alguma forma irradiar, transmitir essa mensagem que está dentro da gente, desse amor puro, dessa paz que excede todo entendimento humano. Você pode pegar o cara mais intelectual do mundo, ele não vai conseguir explicar o que te faz chegar no culto de quarta-feira. Não sei se é quarta-feira, mas na minha é quarta, sexta, domingo de manhã, domingo de noite. O que faz o ser humano abrir mão de praia, de festas, de viagens, para dentro de uma igreja? Ele não consegue explicar isso. Ele vai tentar dar nomes para isso, mas explicar ele não consegue. Porque você tem uma luz que ilumina a tua vida. E é essa luz que dá a você a certeza de que vale a pena caminhar com Ele, e que vale a pena andar com Ele, para que você ilumine o seu caminho, a sua vida e a vida de outras pessoas. Eu tive a oportunidade em nome de Jesus.